investigação partilhada. O Jorge, no início, apresentou o projeto e falou-vos dos nossos consultores internacionais. Há a professora Ângela Impi, que é professora na Universidade de Londres, no SOAS, é uma das consultoras internacionais do Atlas, precisamente porque ela é sul-africana e, muito no início da sua carreira, desenvolveu um projeto ali numa zona da África do Sul, muito perto de Moçambique, com uma escola de jovens, com jovens numa escola em que era um projeto de investigação em que os jovens eram, digamos, atores muito ativos na dinâmica e na definição dos objetivos do próprio projeto de investigação. Este trabalho dela acabou por ter muitos ecos, porque ela o apresentou numa conferência no Rio de Janeiro em 2001, e a partir daí este modo de fazer investigação partilhada e de uma forma participativa começou a ter outros lugares de ação, como aquele que nós desenvolvemos aqui na Universidade de Aveiro. Se calhar, antes de chamar o Ivan Vilela, chamava o José Alberto para apresentar o Ivan Vilela. Arranjamos aqui uma maneira de o José Alberto dizer alguma coisa, falar também sobre uma perspectiva, uma frente de investigação, e depois viria o Ivan Vilela. Vai dizer que eu não conheço. José Alberto, por favor. Obrigado, Jorge. Bom, vamos falar na primeira, a gente vai falar. Muito obrigado. Eu peço licença para falar de improviso, que nunca é fácil, né? Mas eu tomei algumas notas sobre o que os colegas falaram e, antes de passar ao Ivan, eu queria apenas destacar alguns pontos que me parecem bastante importantes nesse projeto e agradeço muito pela oportunidade de estarmos aqui, porque essa é uma oportunidade também de refletirmos sobre o projeto, prepararmos comunicações e esperamos ouvir mais perguntas de vocês. Na apresentação muito fluente do Jorge, ao princípio, eu destaquei o ponto da sincronicidade e diacronicidade dos estudos, que na sociedade de antropologia e etnologia se sabe bem o que é produzir estudos numa perspectiva ou noutra, né? E aqui no Atlas vamos praticar, já estamos praticando, as duas vias, né? Eu sou mais ligado, por formação etnográfica, à vertente sincrônica do estudo, né? Estudo presente mais do que a documentação histórica, embora isso seja tão importante, mas me dedico por formação às realizações, aos problemas do presente. Suzana veio em seguida e falou, entre outras coisas, eu destaquei aqui a importância que a convergência de interesses pode ter para a sustentabilidade, para a sustentação de qualquer prática musical, né? Então, falou-se aqui sobre a municipalidade de Braga estar compartilhando interesses com músicos, com fabricantes de instrumentos, com promotores de eventos, e que isso pode vir a sustentar o instrumento, a prática dos instrumentos e a vida dos músicos e da comunidade. Também destacou que, em relação à Agenda 2030, sempre são bonitos esses objetivos enunciados pelas agências de fomento, pelos organismos internacionais, né, que soam encorajadores e tal, mas não é fácil lidar com isso. Mas Suzana destacou que, dependendo do modo como conduzimos as investigações, isso pode ter alguma medida de realização. Então, essa
essa nossa ênfase nas investigações em partilha, em colaboração, creio que seja um caminho de tentarmos atingir esses objetivos sociais, né? Éticos, sociais, políticos. Na fala do Pedro, eu destaquei que a fonografia transforma o local em transnacional, né? Essa ideia de que uma tecnologia, determinada atividade econômica pode fazer transitar alguma música, alguma prática musical de um ponto para muitos outros pontos. E isso é o que estamos observando nos trânsitos pelo Atlântico. Ana Flávia, também tocando na questão dos trânsitos, apontou uma coisa muito importante que tem a ver com uma perspectiva contemporânea nossa de superar as questões relativas à origem, né? Ou respondê-las no presente, respondê-las tentando compreender os trânsitos, né? Como é que as práticas musicais, os instrumentos, os agentes transitam entre os locais. E isso nos leva diretamente ao trabalho dos músicos, o trabalho que permite a atuação, a forma de atuação musical, que permite que músicos, que agentes se profissionalizem. Essa é uma ideia bastante importante para o nosso projeto, porque estaremos, ao mesmo tempo, e por agentes, por investigadores diferentes, investigando práticas de tradição oral, práticas coletivas, práticas comunitárias, que se realizam de maneira carola, de maneira gratuita, com valor simbólico, com valor afetivo, principalmente esses valores, e num outro polo, digamos que há um contínuo aí entre essa afetividade, essa graciosidade, esse valor comunitário da prática musical, e num outro extremo, esse interesse na profissionalização dos músicos que atuam com esses instrumentos, né? Esses cordofones que estão no nosso foco de atenção. Então, esse é um fenômeno que me parece ser muito marcador da autonomização, da ideia de que um instrumento passa a ser praticado em outro local, que não o seu local de origem, de uma maneira que leva, mediante novas técnicas, novas tecnologias, novas estéticas, que leva os seus praticantes a se profissionalizarem, a se transformarem em artistas profissionais, né? Isso é bastante interessante de observar nos trânsitos entre Portugal e Brasil, em instrumentos como a viola de 10 cordas e o cavaquinho. Esses instrumentos estão mais no centro do que eu estou focalizando agora, mas sem dúvida os outros cordofones também têm essa história, né? O bandolim, o violão de 7 cordas é um bom exemplo também disso, né? Adiciona-se mais uma corda e esse instrumento é desenvolvido em torno dele, é desenvolvida toda uma técnica, toda uma estética no Brasil que permite, que dá vazão à profissionalização de virtuosos, pessoas que tocam como solistas. Então, esses instrumentos passam a ter um novo caráter. As práticas musicais que eles aparecem no centro são novas práticas musicais e nos interessa muito conhecê-las de perto, conhecê-las a fundo. Então, nós temos aqui
ótimo exemplo que eu tenho a honra de apresentar pela segunda vez, em pouco tempo, aqui em Portugal, que é nosso colega Ivan Vilela, que toca a viola. Jorge apresentou como viola caipira, ela tem várias denominações, mas é muito conhecida no Brasil como viola caipira, né? E o Ivan é um exemplo de artista. Aí a viola já não é mais, como vocês vão ver já já, um instrumento de festa popular, de performance participativa, né, de coros, de ranchos, mas ganha um outro contorno, uma outra situação, um outro contexto de prática, né? E isso o Atlas há de registrar bastante, há de detalhar, tanto aqui como no Brasil, e é isso. Vamos ouvir então o professor Ivan Vilela. Eu vou antes apresentar um pouquinho da viola falando dela. Claro. Eu não estou apresentando só para tocar, mas estou introduzindo um colega que vai contar a história do instrumento nesse percurso e, em seguida, ainda nos brindar com música. Boa tarde. Quase boa noite já. Agradeço muito ao convite, os colegas do Atlas. Eu gostaria de falar um pouco sobre o âmbito da viola, que tem sido um dos nossos principais objetos de estudo, inicialmente aqui em Portugal. No entanto, as pesquisas nossas até o presente momento, elas não nos deixam falar com uma certa convicção sobre os processos de construção e as trocas musicais. Acho que precisaríamos de mais tempo para isso. Dessa forma, eu vou falar um pouco da viola no Brasil, que já é uma pesquisa mais antiga. Eu gostaria só de ressaltar aqui a presença de uma amiga que veio de Lisboa, uma das maiores pesquisadoras que tem no Brasil de cultura da infância no âmbito da cultura popular, que é a Lucilene Silva, que poderia muito bem tornar-se uma parceira nossa no Atlas, uma vez que o Atlas tem pensado muito em contemplar essa área da cultura da infância também, né, do folclore infantil. E eu quero começar, então, na Sociedade Portuguesa de Antropologia, evocando um antropólogo que eu gosto muito, que é o Marshall Sahlins, um antropólogo estadunidense. Ele teve uma cruzada muito grande no sentido de tentar reafirmar essa corrente culturalista sobre uma corrente economicista como determinante dos acontecimentos do mundo. E o Marshall Sahlins, ele dizia que, isso falando do capitalismo, ou do emergente capitalismo do século XIX, e as relações desse capitalismo, sobretudo da Inglaterra, com povos distintos do planeta, ele fala que os efeitos específicos das forças materiais globais dependem diretamente da maneira como são mediados em esquemas culturais locais. Ou seja, são as pequenas populações locais que vão determinar como que as grandes correntes de pensamento, de postura, de ação vão agir naquele local. E nesse sentido, nós brasileiros, que somos em grande parte portugueses na estampa, na língua, vocês reparam que eu tenho um sotaque diferente deles aqui, dos cariocas que falaram. Eu falo português com fonética tupi, né? Então eu não falo porta, a gente fala lá porta, portão, porteira, né? Porque, enfim, esse R a gente não tem muito domínio dele. Então, se nós somos portugueses na estampa, na língua e nas estruturas administrativas, nós não somos nos meandros do nosso comportamento cultural, na nossa maneira de perceber o mundo, na cosmologia. E esse fato de termos cosmologias distintas foi muito determinante até na maneira como esse instrumento, a operacionalização da viola, se deu no Brasil. E
para a gente entender um pouco dessa cultura brasileira, há de se pensar que é uma cultura de encontros, sobretudo de uma parte muito determinante do ponto de vista religioso, inicialmente, e do ponto de vista administrativo da cultura portuguesa, de muitas culturas africanas. É muito importante a gente lembrar que a África ela vai se encontrar no continente americano. A África não se conhece na África, né? O continente americano é um grande palco de encontro dessas culturas e de centenas de etnias indígenas. Para a gente ter uma ideia, falam-se no Brasil hoje aproximadamente 186 línguas indígenas ainda, né? Distintas, separadas em 8 troncos linguísticos. Pegarmos um índio, um indígena, um guarani do Mato Grosso do Sul para conversar com o Chucarramãe do norte do Mato Grosso, é como se tivéssemos um português e um chinês conversando, né? Eles falam coisas totalmente distintas. E no Brasil hoje quase 54% da população é de origem afrodescendente. Então, esse é um fator muito determinante também. A viola é um instrumento maravilhoso que tem origem aqui em Portugal, segundo pesquisas mais profundas feitas sobretudo pelo Ernesto Reis Oliveira. E já no século XV era um instrumento muito popular presente em Portugal. Em 1447, o procurador de Ponte de Lima ele faz uma petição ao rei que se proibisse o uso da viola, que era um instrumento de metediços, farsolas e amigos do diabo. E em 1554, já na festa de Bragança, na festa religiosa, tinha um anúncio de que os tocadores de viola, desde que não fosse vender as suas violas, não precisariam pagar dízimo para participar das festas. Então, dessa maneira, e observando também o Gil Vicente, grande dramaturgo quientista português, que cita em 9 dos autos dele a presença da viola como um instrumento de escudeiros, um instrumento de soldados. Né? O próprio embaixador do Vaticano, em 1582, Philippe Caberret, um francês, embaixador em Portugal, cita o número é muito exagerado, mas demonstra essa paixão dos portugueses pela viola. Ele fala que nos despojos da Batalha de Alcácer Quibir foram encontradas aproximadamente 10 mil violas. O número é exagerado, mas demonstra que ele fala que os portugueses amam muito esse instrumento que eles chamam de viola. Esse instrumento ele teve uma característica que é apontada por um pesquisador português que escreve muito sobre a viola, que é o Manuel Moraes, de ter sido um instrumento marcadamente encontrado no seio do povo e muito pouco encontrado na corte ou em casas senhoriais. E o fato é que esse instrumento ele vai manter essa característica no Brasil. Dificilmente a viola ela vai ascender a estratos sociais mais elevados, tanto no período da colônia, como no período do Império, como no período da República. E tem um amigo que é historiador e tem pesquisado em hemerotecas publicações do século XIX que citam a viola. E a grande maioria delas falam da mesma coisa. Escravo fugido, canta, dança muito bem e toca viola. Né? É muito curioso isso. Sempre, então, é um instrumento que teve muito no domínio desse povo mais simples. E no século XVIII, até metade do século XIX, ainda era o principal instrumento acompanhador de pessoas que cantavam no Brasil. A chegada do violão oficialmente da guitarra clássica se dá no Brasil em registro no Almanac Lemer em 1837, no Rio de Janeiro. Até então, essa viola ela era um instrumento acompanhador. No entanto, como o Brasil é um país que demorou muito para ter um hábito amplo da cultura escrita, a cultura do Brasil sempre foi predominante
continente oral, já visto que a primeira universidade nossa, enquanto um conjunto distinto de saberes, é de 1934, né, do século XX. Então, a grande parte dessa cultura foi transmitida de maneira oral, de maneira que não há muitos registros escritos sobre viola, não há partituras. Aonde a gente começa a perceber mais a presença da viola, sobretudo no século XIX, é a partir da literatura, curiosamente, e da iconografia. E aí há um estudo muito interessante de um pesquisador, do Renato Moreira Varone de Castro, do Rio de Janeiro, que hoje é professor na Universidade Federal do Maranhão. Ele faz um estudo da viola, dos caminhos da viola no século XIX, e todos os instrumentos de cordas dedilhadas, bandolas, bandolins, violas, mas a viola ele cita como principal. E uma das citações muito curiosas é do Joaquim Manuel de Almeida, um grande escritor novecentista carioca, que fala, tem um livro dele, em 2 volumes, chamado Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, que é uma etnografia da viola do Rio de Janeiro, e ele cita uma coisa muito curiosa que diz o seguinte: numa casa abastada, é fácil encontrar na sala uma jovem mocinha, né, uma donzela tocando piano, e na cozinha uma velha saloia tocando viola. Então a gente já vê que a viola já está na cozinha, tocada por uma velha saloia. Então, há até uma colega nossa já falecida, que é a Elizabeth Travassos, que tem uma pesquisa muito interessante sobre o que aconteceu com a viola, né? Que súbito ela desaparece e vai ser relegada ao âmbito das culturas rurais, e é dessa maneira que ela retorna no século XX para a fonografia, através de gravação de músicas de camponeses paulistas. São Paulo, no início do século XX, tem um grande fluxo de pessoas, sobretudo a partir da década de 1930, com a quebra da Bolsa, com a quebra da produção de café, em 1929, e esse grande afluxo, sobretudo de camponeses e pessoas e viventes de cidades pequenas, chamados caipiras, né, que é o nome tupi, desse primeiro enlace de portugueses com índias que houve no século XVI nessa região de São Paulo. Esse mestiço, então, ele foi sempre, a presença dele historicamente associada à terra. E é esse camponês, ou esse ex-camponês que guarda traços de camponês e vive em cidades pequenas, quem vai trazer essa viola para a fonografia a partir de 1900 e curiosamente, em 1929, as primeiras gravações, e o sucesso de venda dessas gravações é uma coisa muito interessante. No entanto, essas culturas de diáspora que foram viver em São Paulo, esses povos todos, os caipiras, muitas vezes tendo um grande conhecimento no campo, eles não eram propriamente preparados para viver numa cidade onde eles deveriam ocupar postos de trabalho em indústrias. Então, muitas vezes não alfabetizados, essas pessoas vão compondo camadas periféricas nessa grande cidade, e essa cultura muito rica começa a ser muito depreciada de uma maneira muito intensa, sobretudo a viola. Esse segmento da música caipira foi o terceiro filão que mais vendeu discos na história do disco no Brasil. E quando eu falo vendeu disco, Tunico e Tinoco, entre 78, que é uma dupla mais famosa, entre 78 rotações e CDs, eles gravaram mais de 170 discos. Né? Eles venderam algumas dezenas de milhões de cópias de discos. Né? E, no entanto, essa música nunca foi entendida como um braço da música popular brasileira, porque essa cultura não era entendida como uma cultura que devesse ser olhada como tal. Mas teve acontecimentos curiosos a partir da década de 1980 que começam a modificar muito esse olhar sobre a viola. Uma delas é um efeito colateral a essa tentativa de globalização, no sentido de uniformização dos mercados pela via do consumo, e dos povos também pela via do consumo, muitas vezes em consonância com os mercados dos países do norte, né, dos países mais ricos. Essa ideia de pensar, e isso acabou por gerar um efeito colateral de valorização de culturas locais no mundo todo, e a viola começa a emergir no Brasil a partir
do momento em que ela estava em vias de extinção do seu uso, nos anos 1980. A ideia de preservação ecológica também, de preservação das diversidades culturais, uma certa desilusão no Brasil com o sonho de se viver na cidade grande. As pessoas agora impossibilitadas de retornar ao campo, elas tentam buscar valores que outrora fizeram parte de suas vidas, e esses valores muitas vezes estão ligados a esses valores camponeses, e a presença em conteste de um grande músico chamado Almir Sater, um homem muito bonito, muito bem apresentado, que trabalhou em telenovelas. Então, essa conjunção de fatores fez esse instrumento voltar com uma força tal que só no estado de São Paulo começaram a surgir agrupamentos, orquestras de violas, que no ano de 2007 tem um registro de 125 grupos desses, que variam de 10, 12 pessoas até 50, 60 pessoas. E são grupos curiosos que têm pessoas dos 8 aos 80 anos, pessoas de segmentos sociais socioeconômicos muito distintos e nível educacional também, tem do pós-doutor ao semi-analfabeto. E pessoas que dificilmente se encontrariam na vida por alguma outra via se juntam, não propriamente só para tocar viola, mas para celebrar os valores que são narrados nessas músicas caipiras. Então a viola no Brasil tem vivido esse fenômeno, estou finalizando aqui, muito, muito forte, de maneira que em 2005 nós conseguimos iniciar, trazer esse instrumento para dentro da universidade, e aí trazendo uma fala da professora Suzana e do professor Jorge, da dificuldade de se encontrar nos conservatórios e nas escolas o ensino de instrumentos tradicionais. Isso, se nós nos reportarmos ao Lefebvre, essas questões elas são muito mais indicativas dos problemas estruturais do nosso sistema educacional, onde não há espaço para manutenção e para o estudo de instrumentos que estão intimamente ligados à nossa cultura. Então, isso é uma coisa que há de se pensar muito. E eu queria só levantar uma questão de gênero, que a viola, nenhum instrumento tem gênero, na realidade. Essa questão de gênero, de só ter homem tocando viola, professor, eu queria lembrar que as sociedades mediterrâneas são todas patriarcais, né? E o catolicismo também é absolutamente patriarcal, e grande parte das expressões da cultura popular estão ligadas a esse catolicismo popular, né? Então, pobre da viola, não a viola, não é um instrumento que tem propriamente um gênero, mas ela está à mercê das expressões culturais que são, infelizmente, ainda são muito ligadas ao patriarcalismo. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Um povo de viola. Você tem que me pagar o cachê. Inclusive, como o professor José Alberto disse, esse instrumento no Brasil ele ganhou características muito distintas no sentido da construção, a própria exigência de performance dos músicos, a própria exigência do mercado fonográfico já trouxe a necessidade de se modificar o instrumento. E isso começa a se dar a partir dos anos 40, já dos anos 1940. A viola começa a acompanhar o desenvolvimento da luteria do violão. Ela tem muito das nossas violas, sobretudo a braguesa, né, que é a prima mais próxima. E tanto aqui, tanto no Brasil, como em Portugal, essa viola também tem várias maneiras distintas de se afinar, né? Aqui, vamos tocar frio. Aqui é uma afinação chamada boiadeira, ou afinação dos criminosos. Homenagem ao Pedro. Há uma tradição no Brasil
um chocalho de cascavel dentro do instrumento para melhorar. Então, todos os violeiros fazem alguns dias uma visita ao Instituto Butantan, que é o grande instituto de geração de soro angiofídico, né, que tem no Brasil, e que todo violeiro passa metade da vida tocando, afinando a viola, e a outra metade tocando desafinado. Né? Eu vou tocar um arranjo que eu fiz para uma música desse próprio Almir Sater, né, que é um músico notável presente no Brasil. Dele e do Zé Gomes. Chama-se Doma.